Olá, está no ar mais um programa Nossa Entidade. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Childhood Brasil, uma organização sem fins lucrativos com foco na proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Comigo no estúdio, Heloísa Ribeiro, diretora executiva da organização, Itamar Batista Gonçalves, gerente de advocacy, Eva Cristina Dengler, gerente de programas e relações empresariais e Vanessa Teramoto Riga, coordenadora de mobilização de recursos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Bom, para o nosso telespectador se situar, eu queria começar sabendo como que a organização chegou no Brasil. Ela não foi fundada no Brasil, né? Me conta um pouquinho essa história. A organização foi fundada no Brasil em 1999. Ela faz parte da World Childhood Foundation, que foi uma organização fundada pela Rainha Silvia na Suécia. A Rainha Silvia não é brasileira, mas ela é filha de brasileiro. Ela participou de um congresso mundial em Estocolmo contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e percebeu o quanto essa causa era uma causa não priorizada e muito difícil de ser enfrentada. E ela decidiu, 3 anos depois, juntar parceiros da sociedade civil, empresários, fundações, familiares e resolveu fundar a World Childhood Foundation e abriu no mesmo ano no escritório no Brasil. Hoje, a atuação da Childhood, ela acontece em 4 países, então, na Suécia, no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Mas é uma organização brasileira que faz parte dessa World Childhood Foundation. Você falou dos 4 países, eu queria saber, até a título de informação, assim, se as realidades, elas são muito diferentes nesses 4 países, nesses 4 locais onde a organização atua. Os países têm algumas diferenças, sim, inclusive a forma de trabalho da Childhood Brasil ela é diferente dos outros países. Nos outros países eles apoiam muitos projetos. Aqui no Brasil nós começamos apoiando projetos de atendimento para aprender sobre a causa e hoje a gente desenvolve projetos próprios. Agora a causa, o abuso sexual é uma coisa que acontece, é um fenômeno que acontece em absolutamente todos os níveis de sociedade, em países, então não se surpreenda quando você olhar para números de outros países, porque eles não são diferentes. A exploração sexual, muitas vezes, ela acontece, às vezes, associado a problemas econômicos, então países que estão em condições um pouco mais complicadas, nesse sentido, ela pode apresentar casos de exploração sexual um pouquinho acima, mas a questão do abuso, ela acontece em qualquer nível, em qualquer classe social, em qualquer cultura. É um fenômeno extremamente complexo de várias causas, mas ele não é específico ou diferente de um país ou outro. Infelizmente, Infelizmente. Né? Tamar, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você entrou na organização e o seu trabalho lá. Olha, eu tenho a felicidade de atuar há quase 30 anos nesse setor da criança e do adolescente, né? Eu tenho uma experiência no Estado, depois eu fiquei 10 anos em uma outra organização, também apoiando projetos, enfim. E em 2007 eu chego na Childhood Brasil e eu cheguei muito feliz porque na outra organização eu atuava com todas as questões da infância, né? Educação, medida socioeducativa, trabalho infantil. E quando esse tema específico da violência sexual, eu falei, bom, é um tema que deve ser tranquilo, né? É um único tema, então vai ser muito tranquilo atuar e fazer esse trabalho que eu faço hoje na organização de advocacy, ou seja, de uma ação política, no sentido de chamar tanto o setor público como o setor privado para fortalecer as políticas existentes, né? Sejam elas públicas ou privadas. E aí, quando eu chego na organização, a gente descobre que isso é um mundo, né? Porque lá dentro a gente tem a divisão, né, do abuso físico com o contato físico, sem o contato físico, a questão, por exemplo, um dos exemplos da internet, por exemplo, né, que são os crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e depois tem o universo também da exploração sexual que a Eva vai trazer um pouquinho mais, que são os programas que ela coordena lá dentro. Enfim, mas de qualquer forma, a gente chegou
prestando muita atenção para o atendimento que é realizado. E logo lá em 2007, e a organização já trazia isso na sua história desde 99, as pessoas não estão preparadas para receber crianças e adolescentes vítimas de violência, né? E mais, os programas, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi muito importante, ele foi um marco importante para esse tema nosso no Brasil, assim como na Convenção dos Direitos, e é ele que vai jogar luz para a questão do abuso e da exploração sexual. E depois dessa importante lei no nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos que construir esse formato. Então, a universidade ela não prepara esse profissional para abordar esse tema, seja no campo da psicologia, no campo da assistência social, no campo do direito. Então, assim, um dos primeiros trabalhos que a gente realizou na organização foi, de fato, fazer a formação desses profissionais para identificar as situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, dentre outras atividades que a gente realiza na organização. Então, continua sendo desafiador, porque se um lado a gente trabalha com essa prevenção secundária, preparando esses profissionais para identificar e receber essas crianças, por outro lado a gente tem um grande desafio ainda no nosso país, que é, de fato, trabalhar a prevenção, né? Como é que isso não ocorre, né? O que um pai pode fazer, o que a mãe pode fazer, o que essa rede, né, o responsável da criança, o que ele pode fazer para que essa violência não chegue ali na sua comunidade, na sua casa, na sua igreja, enfim, nos espaços onde nós temos crianças se desenvolvendo, né, e participando. Bom, o Itamar mesmo já jogou a bola, né, aí para a Eva, né? Falou que a Eva vai explicar um pouquinho do trabalho dela, o trabalho que ela realiza na organização. Minha atuação é muito focada no setor privado, né, na questão mais especificamente voltada para a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. A Childhood vem trabalhando na questão da avaliação do impacto do setor privado com essa causa há aproximadamente agora 12 anos, né? A gente tem vários estudos que mostram qual é a relação que a exploração sexual tem com os negócios, quer dizer, como é que essas questões se vinculam. E o mais importante que a gente identificou, quer dizer, os maiores marcos que a gente vem trabalhando é a questão da exploração sexual nas estradas do Brasil, que é a questão muito relacionada com o caminhoneiro, que é o principal, vamos dizer assim, cliente da exploração sexual, quer dizer, para quem é oferecido um programa sexual, não apenas, mas é o mais comum. Então, a gente fez estudos com ele para poder entender como é que ele está sendo abordado por essa questão e como é que ele enxerga isso, e descobrimos aí um potencial muito grande de ele se tornar um agente de proteção dessas crianças. Então, a gente vem investindo um trabalho muito grande de educação nessa área. Ao mesmo tempo, a gente fez um estudo também em grandes obras, que são as grandes obras de infraestrutura do país, no qual você reúne um grande contingente de homens num determinado município por muito tempo alojados. E esse momento em que esses homens estão ali é um momento de alto risco também para a infância e adolescência daquela cidade. Então, como é que esses profissionais, longe da família por muitos meses, sem as devidas infraestruturas de entretenimento, de lazer nesses locais, acabam se envolvendo com programas de prostituição, e aí dentro desse contexto dos programas de prostituição, a possibilidade de estar se envolvendo com uma criança, com um adolescente, né? E também como é que a gente, num trabalho de prevenção com essas empresas que vão fazer uma obra, pode trabalhar na educação cidadã desses profissionais para que eles não se envolvam com isso. Então, essa é uma outra frente que a gente vem desenvolvendo bastante. E uma terceira frente do setor privado, onde a exploração sexual é um tema importante, é na questão do turismo, né? Que acho que todo mundo, é o que todo mundo mais sabe, né? A questão da gente imaginar que o turismo está fortemente relacionado com isso. A gente, no primeiro momento, no Brasil, traz aquela visão de que é para o turista internacional, que vem de fora e que vem aqueles voos charter e vem toda aquela questão. Só que isso, com o passar dos anos, também foi mudando. A gente foi entendendo de que hoje no mundo, não apenas no Brasil, mas em todos os continentes, o turismo doméstico de negócios é o que mais ativa a questão da exploração sexual. E a gente tem hoje realmente uma situação bastante forte aqui no Brasil, porque é um país economicamente ativo, com muitos eventos, né? Muitos seminários, congressos, conferências, se movimentando ao longo do país o ano inteiro.
E as próprias viagens de trabalho, né? Um homem viajando a trabalho por si só já pode ser um viajante que traz um risco para essa situação, se ele for abordado por uma oferta de programa de uma criança ou de um adolescente. Então, dentro desse contexto todo, a gente trabalha na prevenção com as empresas têm muito o papel de preparar esses colaboradores para não se envolverem com essa questão, entenderem esse contexto. E a partir daí a gente começa então a perceber que a causa também sai do anonimato e da invisibilidade, né? Porque a gente tem percebido muito conversando com as pessoas que muitas vezes quando a gente chega num lugar, numa empresa para manter um diálogo com um grupo de pessoas, é a primeira vez que elas estão parando para refletir sobre isso, pensar, puxa, isso de fato acontece, né, na minha rotina de trabalho, está perto de mim e eu não estava nem prestando atenção. Às vezes não tem noção da gravidade, né? Não. Ou os olhos, sei lá, se acostumaram a ver alguma situação assim e não pararam para pensar na gravidade do problema. Exatamente. Eu queria que a Vanessa me contasse um pouquinho também do trabalho dela. A gente tem alguns vídeos que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para o telespectador. Tá. Então, quando a gente fala de mobilização de recursos para a Child Brasil, a gente também está falando não só de recursos financeiros, como recursos humanos. A Eva acabou de citar o programa Na Mão Certa, né? Então parte do trabalho do programa Na Mão Certa também mobilizar recursos humanos para multiplicar as informações e fazer chegar nos caminhoneiros, né? A gente também trabalha com a parte dentro do turismo, junto com as administradoras de redes hoteleiras, para que também essa informação chegue o maior número possível, né, de estabelecimentos, de meios de hospedagem, e que eles possam então trabalhar, né, como agentes de proteção de crianças e adolescentes. Além dos recursos financeiros, a gente também trabalha, é importante para qualquer causa ou organização, ter recursos financeiros para realizar os seus programas e projetos. Então, para compor os nossos recursos, a gente trabalha também bastante com empresas e também com os indivíduos doando para a nossa causa. Isso aí é um trabalhinho difícil, né? Arrumar Sim. o dinheiro. É. Vamos passar agora um videozinho que a gente tem preparado para o nosso telespectador conhecer mais o trabalho de vocês. Essa é a barriga de uma grávida de 9 meses. Você não sabe se essa barriga é de uma mulher rica ou pobre, se ela tem menos ou mais instrução. Só sabe que essa criança está ali, totalmente protegida, mas só até sair daqui. Ainda bem que existem pessoas que cuidam dessas crianças depois de nascer. Cuidado é você poder garantir que o desenvolvimento de cada pessoa seja pleno. Cuidar das crianças não é uma tarefa só de poder público, é uma tarefa da sociedade. E a alegria de onde vem? Sabe, quer dizer, como é que você consegue ser alegre, né, sozinho? Nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios. A frase final é de muito efeito, é um vídeo curtinho, de 1 minuto só, mas de muita reflexão, de muita profundidade, né? Vocês não têm esse trabalho direto com as vítimas, né? São campanhas educativas, de conscientização, busca de parceiros, para de repente, políticas públicas para realmente cercar, né? Cercar até no sentido de proteger, para evitar que isso aconteça, ou que piore, ou para reverter esse quadro já existente, é isso, né? Exatamente. A proteção da infância é o nosso foco. Então, evitar que uma violência sexual aconteça com crianças e adolescentes é não só garantir que aquela infância está protegida, mas que o futuro desse indivíduo também está protegido. O impacto que existe quando uma criança sofre uma violência sexual, ou e outros tipos de violência também, enfim, ele é muito sério. Então a gente não só trabalha o enfrentamento, que é depois que isso acontece, como é que essa criança vai ser cuidada, como é que a gente vai tentar resgatar essa criança de alguma forma, com tratamentos psicológicos, que ela seja bem cuidada e seja bem guiada dentro da justiça, mas que a gente também trabalha a prevenção. Então que o ideal é que não aconteça. É porque a superação, superar um trauma é muito, muito difícil, né? Então, claro que a prevenção, prevenir é o melhor caminho, né? É isso que realmente garante essa saúde emocional, enfim,
dessa criança. Exatamente. Então, o nosso trabalho ele se divide um pouco nessas duas frentes, e a gente não só trabalha na parte educativa para conseguir colocar que as pessoas identifiquem os sinais, né, de que alguma coisa esteja acontecendo com aquelas crianças e adolescentes, mas como também saibam o que fazer quando isso é identificado. Itamar, um pouco antes você falou um pouquinho sobre o ECA e as políticas públicas, o fortalecimento, né? É necessário fortalecer em que sentido e assim qual a necessidade de mais políticas públicas voltadas para o tema, né? Como que isso é trabalhado? Vocês fazem pesquisa, vocês levantam os números, as demandas, até para apresentar e cobrar resultados, né? Tanto do poder público quanto da iniciativa privada? Ótimo, Carol, ótima pergunta. Eu estava aqui com a questão da pesquisa, né? Porque eu acho que um diferencial também da organização é que a gente tem uma parte de pesquisas. A Eva citou 2 pesquisas, mas na organização a pesquisa para nós ela é bastante importante. Ela que norteia. Ela que norteia a nossa ação política da organização. Então, por exemplo, né, é ela que vai... A gente sabe, por exemplo, no nosso país, que a cada hora 5 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual. Que você, num grupo de 10... A cada hora. Então, são números bastante expressivos, é bastante significativo, né? Então, isso está naturalizado na nossa cultura, né? E o trabalho que a gente faz, conforme a Ilô vinha relatando, é exatamente a gente romper esse ciclo, né? Então, tem um trabalho aí de empoderamento dessas crianças, de trabalhar ações autoprotetivas, né? E para isso nós temos parceiros como Unicef, Canal Futura, que vem fazendo esse trabalho mais nessa linha direcionada a crianças e adolescentes, mas tem um trabalho bastante importante também com os adultos, né? O governo ele tem o seu papel, né? Porque nós já temos desde o ano de 2000, nós temos um plano nacional de enfrentamento à violência. E esse plano nacional, cabe a nós, organizações da sociedade civil, ir monitorando e fazendo proposta para os governos, né? Então, desde a forma como nos apresentamos lá fora, né, numa Embratur, por exemplo, né, mostrando as mulheres do Brasil, etc., né, com uma conexão muito grande, né, com a relação da sexualidade do brasileiro, ou do ato sexual, que é possível você ter no país, e a gente pode vender as belezas desse país, enfim, a nossa natureza que é exuberante, né? Enfim, propiciar esse turismo que seja sustentável, saudável, né? E que seja protetivo para as nossas crianças, né? Então, é um pouco essa, digamos assim, a relação que a gente faz com a política, né? No campo privado também, né? Porque você tem, como já foi dito, formas que podem facilitar a violência contra crianças e adolescentes, né? Há um tempo atrás, por exemplo, a gente estava construindo aqui uma rodovia, e nessa rodovia ela passava por diversos municípios, né? E lá naquele período ficou-se conhecido como os filhos do Rodanel. Né? Então, assim, se a gente tivesse tido um preparo, né, uma forma de você chegar antes, né, que foi também dito aqui, de você preparar esse trabalho, né, junto com aquelas empresas que estão executando diretamente, junto dos seus trabalhadores, provavelmente esse número não seria tão alto como foi aqui no estado de São Paulo, né? E assim pelo Brasil, né? Então, quando a gente está falando de política, é você poder também conversar diretamente com os governos. Nós temos uma experiência no estado de Pernambuco, onde a gente montou um plano decenal de enfrentamento à violência. E esse plano ele foi liderado pelo governo do estado. E o governo do estado ele foi envolvendo os municípios, né, nessa participação. Então, envolveu os meios de hospedagem, envolveu o pessoal do transporte, envolveu a polícia militar, envolveu bares e restaurantes, né? Até hoje você encontra cartazes lá, isso terminou em 2013, 2014, mas até hoje você tem. Agora tem que ter uma continuidade, né? Por isso que você tem que ter esse plano. Hoje na organização a gente faz muitos planos municipais, né? Que é um desdobramento desse plano estadual. Então o plano municipal também para enfrentar a violência sexual de crianças e adolescentes. Agora, para enfrentar você tem que ter números, né? Aqui em São Paulo, até pouco tempo, a gente atuou no município e eles diziam não existe exploração sexual porque nós somos São Paulo. Né? E aí quando os números apareceram, né, eles descobriram que existia uma modalidade que é o turismo de negócio.
né, diferente do turismo de sol e praia, mas existiam então os executivos naquele município, né, tinha uma oferta, tinha um cardápio de principalmente adolescentes para aqueles executivos, né. Então é esse trabalho, então se criou nesse município um programa específico para receber e acolher esses adolescentes, né, para que eles fossem atendidos e saísse desse comércio ilegal, né, naquele município. E aí eu poderia dar diversos exemplos de ações que a gente faz, né. Se você me permite, eu queria destacar só mais um, que é, por exemplo, aconteceu a criança, né, até hoje em várias comarcas brasileiras, a criança ela chega num atendimento que a gente chama de tradicional. Então, a Childhood Brasil, junto com os seus parceiros, também conseguiu propor uma lei que mudasse esse formato de atendimento. Pasmem vocês, a criança ela ficava frente a frente da pessoa que abusou sexualmente dela, né, tendo que relatar o que aconteceu. Isso significa que a responsabilização chegava a 6%, né, quando muito. Né? E hoje a gente está virando esse jogo na sociedade, é uma política articulada, onde a gente, nas comarcas que tem o depoimento especial, nós chegamos a 70%, 80% de responsabilização dos casos, que significa dar uma resposta para essa criança, dar voz protegida para essa criança, e significa que você rompe outras formas de violência que está acontecendo naquela comunidade, porque geralmente não é uma criança só, né? Isso está acontecendo dentro de casa, está acontecendo na comunidade. Primeiro são os parentes, segundo são os vizinhos, né? Os responsáveis pela violência sexual. Então você está dando uma resposta. Agora, são valores absurdos? Não. Né? São valores, quer dizer, o mais caro é a formação desses profissionais, né? Para fazer uma entrevista adequada com essa criança, com começo, meio e fim, né? Sem implantar falsas memórias ou sem induzir a criança nessa entrevista. Acho que é importante explicar um pouquinho o depoimento especial. Então, ele sai daquele formato tradicional, vai para um ambiente onde a criança se sente acolhida, né? Um ambiente que ela reconhece, todo um preparo, né? Reconhece sendo um ambiente onde ela fica à vontade. As pessoas são preparadas para atendê-la e para conversar na linguagem dela, né? E sem estar na frente da pessoa que foi o agressor. Sobre a dificuldade, né, de se ouvir a criança, de repente tirar dela a verdade, apesar do medo, eu imagino que tem muita coisa envolvida ali, né? Como que isso acontece, assim? Qual que é a dificuldade, né? Porque você está lidando com uma criança ali que foi abusada, que provavelmente já está traumatizada, está com medo. Como é que isso acontece? Olha, o projeto é exatamente isso, né? O projeto, ele primeiro, né, nossa ideia é que a criança fale apenas uma vez. Então, se ela revelou na escola, né, aquele momento, esse profissional acolhe essa criança, mas sendo bastante honesto, sincero com a criança, dizendo, olha, eu vou passar essa informação adiante, não sou eu que resolvo isso, então a gestão da escola vai fazer a notificação. Feita a notificação, você tem a rede de serviços que vai atender essa criança, que passa desde um conselho tutelar, um serviço da assistência social, um serviço na saúde, né? A nossa tese comprovada é que a criança, nesses serviços, ela vai sendo revitimizada, mesmo na escola. Quando ela faz a revelação na escola, se a escola não estiver preparada para fazer essa escuta, ela vira motivo de chacota, ela vira pessoa diferente, vira coitadinha, quer dizer, você piora... Passa a sofrer bullying. Então, é um pouco o projeto ele vai com esse cuidado com a criança, né? A nossa meta é proteger a criança. Então, tem esse procedimento, tem um protocolo, na verdade, em cada um desses serviços, né? E a ideia é que ela não fale até a fase da judicialização. O que seria essa fase da judicialização? É quando ela chega na delegacia. É muito comum a gente ouvir dizer que chegou na delegacia, mas o que você estava fazendo lá? Por que você não gritou? Por que você não chamou alguém? Por que, né? Por que você estava vestida dessa forma, né? E com a criança e com o adolescente tem muito disso também. Eu acabo de vir de um município onde chegaram na delegacia e o questionamento foi um pouco pior do que isso que eu disse. Então, a ideia é que neste momento ela
essa fala dela, ela é num espaço acolhido, um espaço diferenciado, né, sem muitos brinquedos, mas ele tem ali, né, uma coisa mais de acolhimento. Ela é preparada para essa entrevista, esse profissional faz essa entrevista ela é gravada e é essa entrevista que chega e que vai seguir no processo. Pasmem vocês, né, uma criança de 7 anos, muitas vezes ela pode chegar na sua fase adulta tendo que dar depoimento. A gente vai continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho, principalmente sobre as denúncias. O programa Nossa Entidade vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta em instantes. O programa Nossa Entidade está de volta e hoje nós mostramos um pouco do trabalho da Childhood, que atua na proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Heloísa Ribeiro é a diretora executiva da organização, Itamar Batista Gonçalves é gerente de advocacy, Eva Cristina Dengler, gerente de programas e relações empresariais e Vanessa Teramoto Riga, coordenadora de mobilização de recursos. No bloco anterior, o Itamar estava trazendo para a gente sobre esse depoimento, como colher esse depoimento dessa criança que foi vítima de um abuso, de uma exploração sexual, de forma que ela se sinta à vontade, protegida e consiga contar tudo o que aconteceu, né? Até por conta de toda a dificuldade que o Itamar trouxe aqui para a gente, né, para que isso aconteça, eu penso que aí os casos são subnotificados, né? Porque assim, por conta dessa dificuldade de tomar o depoimento, de concluir a denúncia, isso realmente existe? Eu tenho um número aqui que em 2017, 20.331 crianças foram vítimas, né, da violência, 2016 um pouco menos, 15.708. Isso aqui, esse número, apesar de muito grande, preocupante, ainda assim pode estar defasado por conta de tudo isso. Nós acreditamos sim que esse número não representa a realidade, né? Até por isso que eu acabei relatando anteriormente, né? As pessoas não acreditam, então só vai em casos extremos, né? Quem é que vai na delegacia? É a mesma questão, né? Quer dizer, quem vai notificar, né? Quem vai tomar essa atitude? Você tem alguns canais, o próprio Conselho Tutelar, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio Ministério Público, a Vara da Infância, etc. Agora, você fazer esse caminho é muito difícil, né? E a criança, e tem um detalhe, nesse tema que nós trabalhamos, diferente dos outros, né? As pessoas, os adultos não acreditam na criança. Na primeira fala, né, é sempre colocado em dúvida, né, mas você está fantasiando, você sonhou com isso, enfim, de fato, né, está acontecendo outra coisa, você está confundindo. Então a criança, não como sujeito de direito, mas na concepção de objeto, né, daquela família ou daquela comunidade, ela é sempre posta em dúvida. Então não se acredita, porque parece tão absurdo que as pessoas não consideram esse tipo de coisa, né? E a prática, né, a própria academia, ela tem várias pesquisas, né? O que as crianças e adolescentes mais se ressentem é porque geralmente aquela pessoa que ela confiou, né, e a primeira que ela relatou não acreditou na fala dela, né? Por isso que a recomendação é sempre que quando alguma criança ou adolescente aproximar e vier contar sobre o caso, que você apenas escute, né? Deixa ela falar, não fique questionando, perguntando ou tentando saber mais detalhes de como aconteceu. Deixa ela falar, porque se ela chegou nesse ponto de se abrir para isso, ela já chegou acima de onde ela poderia, né? De estar revelando, principalmente quando é um abuso intrafamiliar. É mais difícil ainda, porque aquela pessoa que provavelmente está abusando dessa criança era alguém que deveria estar cuidando dela, alguém de total confiança. Então, quando ela for abrir, se você for uma pessoa que está ouvindo, apenas deixe-a falar. Não é difícil para a criança pedir ajuda? Até que ponto ela, de repente, leva, né, uma situação assim para confiar a história para alguém? Muitas vezes ela nem sabe que ela está sendo abusada. Né? Dependendo da idade da criança, às vezes aquilo ocorreu por muito tempo, até em algum momento ela ouviu em algum lugar, ou leu em algum lugar, ou recebeu alguma informação sobre... E percebeu que é errado. E percebeu que aquilo que estava acontecendo com ela poderia até ter algum desconforto, alguma coisa, mas ela não tem a noção de que ela está sendo abusada. Então,
Por isso que nós temos um guia de referência, que é um trabalho com a educação que nós fizemos para o município de São Paulo, que está sendo replicado em vários municípios, chama Guia de Referência, e tem esse vídeo do canal Futura que fala das ações autoprotetivas, né? Porque é exatamente isso, ela sequer sabe identificar que aquilo é um abuso. Então é importante, nós como família, pessoas responsáveis por crianças e adolescentes, trabalhar, por exemplo, quais são as partes do corpo que são públicas, quais são essas partes do corpo que são privadas, qual é o momento que um adulto toca, quem é esse adulto que toca, né? Qual é o momento da higiene, de que forma você faz a higiene adequada, de que forma você vai para a saúde, o que vai ser tocado, como vai ser tocado, etc. Né? Um outro momento é o momento como você ensina a criança a atravessar a rua, né? Olha o semáforo, fica verde, atravessa, respeita a faixa, etc. A mesma coisa para a questão da violência sexual, né? Então, você começa nominando as partes do corpo para ela saber identificar, falando o que é público, e depois, na sequência, você pode e deve falar das situações de risco, né? Quando ela está correndo risco. E olha, a academia também traz com pesquisas que uma criança dizer não, né, ela tem muita chance de não ser abusada, se ela conseguir falar não para esse adulto. Tamar, sobre a educação, né, essa coisa da informação que é muito importante, os pais deveriam falar mais com os seus filhos, com as crianças, sobre sexualidade? Porque, assim, muitas famílias existe um tabu ali, não fala, espera a criança perguntar, e às vezes a criança acaba sendo abusada e não entende, até porque não teve uma conversa, não teve um esclarecimento, né, os pais não explicaram o que, né, olha, essa parte do seu corpo, você tem que fazer isso não pode... falta um pouco disso dos pais dentro de casa? Isso, porque, exatamente, você pegou num ponto fantástico, porque existe uma diferença de sexualidade e a diferença do ato sexual. Você conversar sobre sexualidade dentro do que é normal para a sua família, respeitando a religião, respeitando as convicções políticas dessa família e culturais, né, é extremamente positivo você fazer isso, né? O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas acham que falar de sexualidade, falar de proteção, significa você ensinar a criança a estar tendo relações sexuais. E e não é verdade isso, né? E a pesquisa também mostra pra gente que aquelas famílias que conseguiram falar de sexualidade, falar de proteção com seus filhos, com as crianças dessa família, geralmente elas iniciam a sua vida sexual muito mais tarde do que aquelas que não tiveram essa conversa dentro de casa. Você está protegendo duas vezes. Vamos mostrar mais um vídeo da organização que prega a educação e informação. Que corpo é esse, Cris? Ai, você não vai acreditar. Eu consegui. Putz, cara, você recebeu aí uma foto da Kelly? Caramba! Foto não, um nude. Kelly, posso trocar uma ideia com você? Opa, e aí? Então, você me mandou essa foto? Ai, caramba! Não! Ai, Kelly, eu nem sei o que falar. Ai, eu não acredito. Roubaram meu celular ontem, tinha umas fotos lá e... Kelly, eu peguei tuas coisas lá na sala Ai, Cris, que vergonha. O que as pessoas vão pensar? E a minha mãe? Ah, toma aí firmeza. Ela vai te apoiar. Ó, já mandei um e-mail pro aplicativo e eles já suspenderam a sua conta. Tá. Quer usar meu celular pra mudar sua senha e sua foto? Quero. Ai, Cris, eu nem sei o que fazer. Eu tive uma ideia. Vamos. Tá, tô pronta. Pode gravar. Gravando. Pô, galera, essa modinha de ficar compartilhando nude de outras pessoas é muito maldosa. Compartilhar um nude sem a permissão da pessoa é invasão de privacidade. Expor a pessoa sem consentimento é crime da cadeia. Ah, mas eu não fiz nada. Mandaram pro meu celular. Se alguém te mandou, reclama e apaga, velho. Simples assim. A pessoa pode ter sido vítima de um roubo ou de um hacker. Ou pior, vítima da pessoa para a qual ela mandou a foto que compartilhou na maior cara de pau. E expor alguém assim pode destruir uma vida. A vítima fica super mal, sofre preconceito.
Tem pessoa que abandona tudo. E, cara, sinistro. Tem muita gente que já se matou por causa disso. Tirar nude pode dar ruim. Sempre há o risco de alguém vazar as fotos. Mandar nude é uma escolha. Vazar nude é que é o ó. Se mesmo com os riscos você resolver mandar nude, se liga para não mostrar o rosto, ou uma cicatriz, ou uma tatuagem, ou mesmo um cenário do seu quarto que facilite o seu reconhecimento. Brinque com segurança. Denuncie. Baixe o aplicativo Proteja Brasil. Ele serve para isso. Lá você consegue acessar o canal de ajuda da SaferNet, que pode te ajudar um montão sobre como passar por essa barra. Então fique esperto para não cair na rede e seja solidário com as vítimas. Bye! Você viu? Mais de 13 mil views. Valeu, Cris. Sussa, amiga. A sua história serviu para ajudar muita gente. Você viu os comentários? Não, daqui, deixa eu ver. Olha esse daqui. Igualzinho. Bom, queria abrir para vocês, aí quem quiser falar, Heloísa, o Itamar, enfim, a Eva, a Vanessa. Queria que vocês explicassem um pouquinho mais o que é esse vídeo. Ele faz parte de um projeto, como é que ele foi pensado, como é que foi desenhado, como é que foi essa parceria aí. E o objetivo, né? Levar informação, educação, não só para as crianças, mas para todo mundo, né? Eu acredito. Ele é um projeto educativo, o nome do projeto chama Crescer Sem Violência. Esse filme faz parte da terceira fase. A gente começou falando sobre exploração sexual. O que é exploração sexual, então eu chamava que exploração é essa. O segundo foi que abuso é esse, focando mais na questão do abuso. E esse tem essa terceira fase é falando de autoproteção, então ele chama Que Corpo é Esse? E ele fala de várias faixas etárias, a história de uma família. Então ele está dividido por faixas etárias e ele tem o objetivo de educar. Educar para facilitar a conversa com a criança, tanto no ambiente da escola como em casa. E a gente faz esse projeto com grandes parceiros, que é o Canal Futura e a Unicef. E para educar, né, para mostrar esse vídeo, como é que vocês fazem? Quais são os canais de veiculação, onde vocês conseguem exibir, né, para qual público, como é que isso acontece? Ele foi um projeto que nasceu primeiro com essa série da exploração. Ele é totalmente voltado aos profissionais, né? E que a gente pudesse levar esse material para os diversos municípios onde esses parceiros, Unicef, o Canal Futura e a Childhood, desenvolvem os seus projetos, né? Depois, com a série do Que Abuso é Esse, também muito direcionado para aqueles profissionais que fazem o atendimento direto. Quem são esses profissionais? O professor da escola, o agente de saúde, seja médico, seja um enfermeiro, seja a pessoa que está visitando a família naquele momento. Então, o público inicial era esse. E o Que Corpo é Esse, como a Heloísa trouxe, ele já tem um foco ali direto na família, mas a ideia também é que as crianças e os adolescentes possam assistir de acordo com a sua faixa etária. E a ideia dessa série é exatamente trabalhar a prevenção, né? É para que isso não ocorra. Então, esse é o que a gente está trazendo nessa série do Que Corpo é Esse, é essa fala da prevenção, né? Como é que eu vou dialogar, falar de sexualidade em casa, não falar de ato sexual? Então, é um pouco isso, né? Ali o que trouxe foi o recorte da internet. Muitas vezes a gente acha que a internet, pelo fato de ser virtual, ela não é real, né? E é muito real, né? E é muito comum hoje, principalmente no meio de adolescentes, esse tema que a gente traz do nudes, do grooming, enfim, essas situações de imagens que acabam sendo veiculadas nesse espaço, ou pelos telefones celulares, ou no próprio computador, né, em casa. É uma situação que foi feita através de um estudo, né, com outras organizações parceiras, né? Então a gente identificou, né, esse da internet, ele é muito verdadeiro e os números também são absurdos, né? Hoje a quantidade de imagens, né, e a quantidade de pessoas que sofrem com esse tipo de violência, né? E as consequências, né? Como o vídeo mesmo trouxe, as pessoas vão embora, abandonam, tem os números, né? Os índices de suicídio, né? Suicídio. Enfim. E agora o nosso próximo desafio é exatamente, né? Aqui nós introduzimos essa questão da internet, no Que Corpo é Esse, mas nós vamos ter agora, para o ano de 2019, a série já falando da internet, né? Talvez que internet é essa, a gente ainda não sabe, vamos acordar com os parceiros, são esses 3 parceiros, mas a gente quer, de fato,
ir se dedicar mais para esse tema, né? Porque ele de fato ele é assustador no nosso país. Eva, eu queria te perguntar, o Itamar trouxe, acho que no bloco anterior, a questão cultural, né? E também um número alarmante de que a cada 5 casos por hora, né? E você tem esse trabalho, assim, né? Você falou um pouquinho do seu trabalho com os caminhoneiros, né? Com esses turistas, enfim. Você trouxe ali... Como é que você trabalha esse assunto? Como é que você... por exemplo, a gente falou dos Filhos do Rodoanel, de repente uma grande obra, né? Como é que vocês trabalham a educação, a conscientização dessas pessoas, desses profissionais, dessa empresa que está por trás dessa obra? Porque, assim, já são pessoas formadas e já vêm de uma cultura deturpada muitas vezes, né? Sim. Como é que é uma desconstrução, né? Do que a pessoa já traz aí desde muito tempo. Acho que é uma pergunta super importante, porque quando a gente vai trabalhar com esses profissionais para que eles se tornem conscientes e não se envolvam com a exploração sexual, não basta a gente falar sobre a exploração sexual com eles, né? A ideia nasceu através das pesquisas que a gente fez, tanto com caminhoneiros como com trabalhadores, assim, quais eram as questões do perfil pessoal deles, que eram extremamente importantes que a gente compreendesse. Então a gente faz, na verdade, o que a gente chama de um estudo de comportamento dessas pessoas, como é que elas enxergam hoje os valores de vida, os valores de família e tudo mais. E aí os programas de prevenção, eles são construídos a partir destes valores. Então, por exemplo, no caso do caminhoneiro, a gente tem uma série de materiais que a gente chama de educação continuada, que trabalham com ele a saúde dele, a questão da relação com a família enquanto ele está longe, a questão da segurança dele na estrada, a questão, inclusive, de direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes, a questão de como ele pode estar se relacionando, mantendo seu relacionamento com filhos e esposa enquanto ele está fora, e o papel dele, inclusive, como cidadão na questão da proteção da infância, né? Então, na verdade, todos esses temas são os temas que a gente prepara os nossos multiplicadores nas empresas para utilizarem. Eles têm aí material, cartilhas, roteiros de roda de conversa, e os diálogos são construídos em cima dessas pautas. Tanto com o trabalhador de uma obra, quanto com o caminhoneiro, o tema nunca especificamente vai ser o ato da exploração sexual. Porque a gente quer mostrar para eles que, primeiro, eles são cidadãos, que eles têm toda uma valorização como pessoas que nós precisamos deles. A gente traz para eles temas que eles precisam que sejam trabalhados. O programa Na Mão Certa foi criado na Childhood em 2006, com essa parceria com empresas. Acabou mudando toda essa rotina de como é que um caminhoneiro é tratado numa transportadora, né? De deixar de ser uma pessoa explorada também nos seus direitos pessoais e trabalhistas, para passar a ser considerado como um cidadão que tem um valor para a sociedade, e mais do que isso, ele tem um valor até como um protetor de crianças e adolescentes nas estradas. E a gente começou a trabalhar essa nova perspectiva com eles e com as empresas, quer dizer, é uma dupla função que a gente acaba tendo, e o que mudou muito foi a forma como o caminhoneiro hoje se relaciona com esses trabalhadores, tanto na estrada, na rodovia, nas obras, mudou bastante em muitas dessas empresas que adotaram esses programas de prevenção, e a partir daí a gente consegue então ter uma perspectiva de diálogo, de que eles se sintam realmente envolvidos nesse processo de prevenção, e não em nenhum momento há uma acusação de que essas pessoas tenham de alguma forma alguma relação direta com essa questão, sabe? Eu acho que isso que ficou muito claro para nós nas nossas pesquisas também, porque a gente percebeu de que eles são abordados por essa questão, mas por eles estarem culturalmente acostumados com esse cenário, eles não estavam entendendo que fazer um programa sexual com uma criança, a partir do momento que você está dando dinheiro para ela, você tem que esquecer a perspectiva de que você está ajudando aquela criança. Porque no primeiro momento que a gente ouviu em muitos estudos foi, eu estou pagando, então eu estou ajudando, né? Como a gente, quando acha que dá dinheiro no farol para uma criança, né? Quando a gente é abordado, a gente ajuda ela financeiramente. Resolvendo o problema, estamos não ajudando aquela nenhum, criança. né? Não estamos resolvendo nada, né? Então a gente teve que desconstruir desse princípio muito simples, né? De que fazer um programa sexual dando dinheiro ou ajudando aquela criança de alguma forma, com carona, com alguma coisa, não é uma ajuda, né?
Então, acho que esse é o principal fator. E quando o profissional ele entende esse contexto, nesse diálogo de que ele pode realmente mudar essa realidade e que mudar significa romper esse ciclo, que ele precisa fazer uma denúncia ali, ele precisa chamar alguém, né, ligar para o Disque 100 e fazer uma denúncia sobre aquele local, ele começa a ter uma outra visão disso, né? Então, a perspectiva de se ele se envolvia com a exploração por desconhecimento e achar que estava ajudando, ele passa então a ter um papel de proteção efetivo, né? Você já passou pela experiência, de repente, de ver uma empresa te relatar já os frutos ali, né, desse trabalho, ou um trabalhador mesmo? Vocês têm esse feedback? A gente tem, porque como a gente se relaciona com as empresas há muitos anos, hoje nossos eventos do programa, por exemplo, trazem anualmente vários caminhoneiros que participam do nosso programa para eles mesmos contarem sobre suas experiências, né? Então, é muito interessante ver como eles mudam de perspectiva à medida que eles entendem a gravidade do problema, que para eles até então era natural ou era invisível, eles nem reparavam que era um problema, isso fazia parte da rotina do dia a dia. As nossas pesquisas têm frases interessantes do tipo, mas isso é desse jeito desde que meu avô era caminhoneiro, por que de repente isso agora tem que mudar, né? Então, essas frases começam a mudar significativamente. A gente tem vários depoimentos deles mesmos sobre isso. Eles passam a ver a criança como criança. Como né? criança, é. Eles não estão enxergando elas como criança. Isso que é difícil, né? Enfim, eu acho que é um desafio que a gente tem de não tornar isso natural, né? Desnaturalizar é muito difícil. Essa situação de violência, porque é uma violência contra crianças e adolescentes. É um trabalhão, né? É um trabalho, assim, muito louvável, assim, sensacional, mas é um trabalhão, né? Desconstruir tudo isso, né? É um trabalhão, e é um trabalho que a gente não tem a pretensão de fazer sozinhos. A gente está sempre dizendo que a gente precisa formar parcerias, que a gente precisa trazer a sociedade civil, a gente precisa trazer o governo, a gente precisa trazer as empresas. Sim. É realmente um trabalho para ser feito em várias mãos e é uma responsabilidade de todos. Porque não adianta, né? Você fazer um trabalho desse, você pode estar lá no campo, mas o serviço, na hora que eu ligar, esse serviço tem que funcionar. Tem que funcionar. O Conselho Tutelar, ele tem que funcionar, o CREAS, que é o da assistência, tem que funcionar, a polícia... É uma rede, né? É uma rede, então, assim, por isso desse trabalho, né? Ele tem um trabalho junto aos trabalhadores, trazendo esse trabalhador como um agente de proteção, como a Eva bem disse, mas também fazer a formação desses quadros no município, porque a criança, ela tem um local, ela está no município, e esse município, ele tem que dar uma resposta para cada uma dessas crianças e adolescentes. Vanessa, eu queria abrir agora para você falar um pouco das parcerias, né, das empresas aí que de repente assistiram o programa e querem se tornar empresas parceiras, né, unir forças junto com a organização. Enfim, você fica ali correndo atrás do dinheiro. Você pode também divulgar como que as pessoas fazem, né, para contribuir de alguma forma. Sim. Empresas interessadas em estarem com a Childhood nesse enfrentamento podem acessar o nosso site, né, que é www.childhood.org.br, e fazer contato conosco se tiver algum interesse. É importante saber, né, quando a gente fala do programa Na Mão Certa, 60% de tudo que o Brasil produz é escoado por meio rodoviário, então a gente está falando aqui de uma responsabilidade na cadeia de valor. Então toda a indústria que produz algo vai usar as rodovias e logo tem caminhoneiros na sua cadeia de transporte e precisa trabalhar com essa temática. E a gente precisa que as empresas venham, né, e se juntem a nós para a gente conseguir chegar, né, para estabelecer essa proteção de crianças e adolescentes nas rodovias, né. Programa Turismo também, o mesmo ponto. A gente tem uma parceria muito grande com a Atlântica Hotels, que é uma administradora de hotéis, né, que tem diversas marcas como Radisson, Clarion, Comfort, né, são diversas marcas que fazem parte dessa rede. Então também no meio corporativo as empresas podem priorizar a hospedagem, né, num hotel que tenha como princípio, como valor, proteger crianças e adolescentes, né? Isso também é um ponto importante. E esses hotéis também trazem recursos financeiros para a Childhood. Eles captam doações com os hóspedes para a nossa causa. Então esse também é um trabalho muito importante. Não só a gente mobiliza os hóspedes para serem agentes de proteção de crianças e adolescentes, né, receberem informações sobre essa causa, né, a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é tão tabu, né, normalmente a gente conhece tão pouco, quanto também poder contribuir
para nossa causa, doando, né, no momento de uma hospedagem num desses hotéis. E como doadores individuais também, por meio do nosso site, as pessoas podem se tornar doadores individuais recorrentes, né, da Charity, e também ajudar a gente nesse trabalho de enfrentamento dessa violência. Voluntários também são bem-vindos? Sempre por meio dos nossos programas corporativos. Então a gente precisa sempre que as empresas se engajem conosco, porque a ideia é que a gente possa trabalhar nesse sistema junto com as corporações para que elas possam formar esses multiplicadores. Maravilha. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Claro, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. O programa Nossa Entidade de hoje termina aqui. Lembrando que todo este conteúdo pode ser revisto no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.